Então, dando continuidade ao nosso encontro anterior, à nossa aula anterior, eu quero contar para você que é algo que precisa ficar claro aí no seu coração. Cada vez que a gente priva uma criança do movimento a vivenciar sua necessidade vital, que diz o seu ritmo biológico, que é de expansão, é quase como a gente chegar, né, num rio, num riacho, num rio, e a gente barrar aquela água de seguir o seu curso natural. O que vai acontecer? Aquela água vai parar, mas vai começar a juntar uma quantidade grande de água, e vai começar a vazar aqui, ou o que vai acontecer com essa barreira? Uma hora que ela cair, vai explodir, né? Então, crianças do movimento precisam de tempo e espaço para viverem a necessidade vital delas, que é de movimentação corporal. E aí eu escrevi aqui, né, que eu quero ler para vocês alguns pontos que eu entendo que você precisa ter claro, né, do que a sua criança do movimento precisa, quem é a sua criança do movimento. Eu fiz alguns tópicos aqui, mais uma vez, longe de mim de querer que isso seja uma referência para diagnósticos, para enquadramentos, para engessamentos. Não. Eu quero que o que eu trago aqui para você seja uma possibilidade de te ajudar a ampliar o seu olhar, a ressignificar o olhar de julgamento em relação ao movimento, o olhar de estigma em relação à criança do movimento, tá? Então, trago aqui alguns pontos fundamentais para você entender quem é e do que necessita uma criança do movimento. Então, primeiro, o movimento, a ação, a experimentação são fundamentais para que a sua criança do movimento possa aprender, conhecer o mundo e se expressar. E um dia uma mãe chegou para mim e falou: Cecília, quando eu quero que meu filho fique quieto, eu dou o celular para ele. Só com o celular, com o tablet, ele fica quieto, comportado. E aí eu olhei para ela e perguntei: e depois, quando desliga? Nossa, aí parece um furacão, fica bravo, parece um vulcão em erupção. É aquela história do rio que eu falei para vocês, né? Então, quando eu barro, eu vou dar ali o celular, eu vou dar o tablet, eu vou negar a essa criança o movimento que ela necessita, eu tô indo contra o fluxo, contra a necessidade vital e natural dessa criança. Segundo ponto, quando aceita e compreendida como é, ela mobiliza alegria e energia por onde passa. E eu já percebi aqui muito com o Ian, né? Teve um dia que ele estava muito nervoso, muito bravo, jogando tudo no chão. A gente falava, ele respondia de uma forma muito intensa. Eu olhei para ele e falei: vamos caminhar. Catei a mãozinha dele e falei: vamos caminhar. E aqui do lado da minha casa tinha um lote vago com terra, né? Uma casa, ia começar uma construção. Então tinha terra, tinha pedra. Falei: vamos lá no lote, vamos lá brincar. E aí eu peguei um regador cheio de água, falei: vamos levar esse regador. E aí a gente foi molhando a terra naquele lote, e ele começou a misturar aquela terra, começou a misturar com um pauzinho, começou a pegar na mão. E a hora que eu olhei, ele estava todo sujo. E nessas horas a gente precisa pensar qual é a nossa prioridade. Qual é a minha prioridade? É que a roupa dele fique limpa? Ou que ele expresse o que ele precisa, ou que ele se acalme? A gente ficou ali uns 40 minutos brincando com a terra, e aí ele tirou o tênis, tirou a meia, começou a pisar ali no barro molhadinho, começou a deixar a marquinha do pé dele nas pedras, começou a rir, começou a dar gargalhada, voltou para casa, outra criança. Cecília, não tem um lote vago do lado da minha casa, não tenho essa possibilidade de terra. Vai dar a volta no quarteirão da sua casa, né? Vai para a área de serviço. E teve uma mãe que postou uma vez e compartilhou comigo. Ela tinha uma varandinha pequenininha na casa dela. Ela um dia se dispôs a colocar a terra no chão da varandinha toda, fechou a porta, né, do apartamento para a filha ficar andando na terra. Depois ela teve um trabalhão para limpar, para tirar tudo, mas ela escolheu fazer isso. Uma outra pegou uma bacia grandona, encheu de areia e pôs na área de serviço da casa para a criança brincar. Né? Uma outra, ela pegou tinta guache para a filha poder pintar o corpinho, o box do banheiro. Depois elas limparam juntas com bucha. Enfim, tem várias possibilidades que a gente também vai falar disso mais para frente.
Terceiro ponto, criança do movimento necessita de rotinas flexíveis e dinâmicas. Aquela questão da expansão e retração. Quarto ponto, espaços amplos ao ar livre são vitais para sua livre expressão. Quanto mais uma criança do movimento fica enfurnada dentro de casa, olhando para a televisão, dentro do apartamento, no tablet, dentro do carro, escola, só sala de aula, mais ela vai ficar nervosa, mais ela vai virar um vulcãozinho em erupção, porque ela não tá conseguindo dar vazão à sua necessidade vital. Quinto ponto, não é uma criança problema, não é uma criança terrível, por precisar se movimentar mais do que o filho da vizinha, que é tão quietinho, olha que gracinha. Sexto ponto, quanto mais puder se movimentar e se expressar, mais calma, tranquila e concentrada ficará. Sétimo ponto, precisa que você se preocupe com ela e não com o olhar cheio de críticas e julgamentos dos outros ao seu redor. A gente já falou sobre isso por aqui, né? Oitavo ponto, é uma criança que precisa do livre experimentar. Ama o contato com terra, areia, argila, tinta, se esbalda em contato com elementos naturais e sem a menor cerimônia mergulha literalmente em poças de lama, deita em tanques de areia, esfrega argila no corpo. Significa que toda criança do movimento é assim? Não, mas grande parte delas apresenta essas características. Em momentos de artes com tinta, cola, busca o contato sensorial com esses materiais, não se contentando com a utilização restrita ali com pincelzinho e palitinho, tá? E claro, um ponto fundamental aqui, assim como todas as crianças, a criança do movimento também precisa da referência do adulto sobre o que é o correto ou não fazer, sobre o que é prejudicial à sua segurança ou não, sobre o que é seguro para que ela faça, experimente ou não. Não é porque é do movimento que ela pode experimentar de toda e qualquer forma. Importante demais ponderar isso, olhar para isso, né? O primeiro ponto é seguro isso, né? Como eu posso acompanhar? Vou destrinchar isso com vocês mais para frente nesse curso, tá bom? E por hora esses são os pontos para você começar a identificar na sua criança, a perceber, a repensar, tá bom?